Nós estamos nessa série intitulada Quando o Caos Reina, e hoje nós vamos para o capítulo 37 de Jó, e nós vamos aprender nesse tema, a majestade de Deus e o sofrimento. A proposta desse tema é ver a relação entre contemplarmos a majestade de Deus e o nosso sofrimento. O que contemplar a majestade de Deus faz com o nosso sofrimento? Qual é a relação entre o nosso sofrimento e a majestade eterna de Deus, ou a contemplação dessa majestade eterna? Amém? Então, Jó 37, nós vamos ler apenas esses versículos, 21 a 24. O texto diz: Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus, obrigado por essa leitura. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nos ajude a entender essas verdades e aplicá-las em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito parecido com este versículo 21, eis que ninguém pode olhar para o sol, é um hino do nosso hinário Novo Cântico, o hino 13, Contemplação. O hino 13, na sua primeira estrofe, a primeira parte da primeira estrofe diz assim: Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Se você olhar para o sol, você poderá ficar cego. Se você olhar para o sol sem utilizar os devidos recursos para poder olhar para o sol, isso pode trazer uma doença na sua visão. Isso pode ferir a sua visão. E nós tivemos recentemente, por exemplo, aquele eclipse, e várias vezes as pessoas falaram: olha, não olhem para o eclipse a olho nu, não use aquelas chapas de raio-x para olhar, vocês devem usar as coisas certas para olhar para o sol, justamente para não ficarem cegos ou queimarem a sua visão. Então, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, ao meio-dia, olhando no sol mais quente possível, quem contemplará aquele que do sol é criador? Na segunda estrofe, esse hino diz: luz perante a qual é trevas. O nosso Deus é uma luz, é luz, e diz a Bíblia que Ele habita em luz inacessível. Luz perante a qual é trevas. Mesmo o sol a fulgurar, mesmo o sol em seu brilho mais intenso, os nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Nós não podemos contemplar a luz de Deus, que é superior à luz do sol. E então, como podemos contemplar a majestade de Deus? Olha só, a terceira e última estrofe. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que, na glória eterna, o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo o céu. Um dia nós veremos face a face. Nós o veremos face a face. E esse dia é na glória eterna. O veremos já sem véu, porque nesse momento nós seremos transformados. Que hino bonito, que hino lindo. Tem tudo a ver com o texto de hoje. Vocês vão ver que nós vamos aplicar algumas verdades desse texto e vamos relembrar esse hino no decorrer da exposição. Vamos entender a história até aqui. Jó era um homem íntegro que veio a passar por um sofrimento inimaginável, impetrado sobre ele pelo próprio Satanás, que vai diante de Deus com uma ousadia prepotente e pede a Deus e fala para Deus para tirar as coisas de Jó, porque Jó debalde servia a Deus, ou servia a Deus sem motivo algum. E então Satanás impetra esse sofrimento sobre Jó, não além da soberania de Deus, mas ele faz tudo isso pela permissão de Deus, porque Deus também tinha um propósito com esse sofrimento, mas Satanás que impetra esse sofrimento para que ele abandonasse a Deus. Mas Jó se manteve fiel ao Senhor. Passado algum tempo, talvez meses,
nós não sabemos exatamente, há uma passagem que ele fala de meses de sofrimento. Do início das suas calamidades vieram até Jó 3 amigos. Então, passado alguns meses do início de suas calamidades, vieram 3 amigos. Quem eram? Elifaz, Bildade e Zofar. E neste momento Jó fraqueja e amaldiçoa o seu nascimento. Capítulo 3 de Jó. Inicia-se uma série de diálogos que nós já estamos vendo, já há alguns domingos, entre Jó e seus amigos, nos quais basicamente os amigos culpam Jó por seu sofrimento, afirmando ele estar em pecado, e Jó se defende das acusações, fazendo-se mais justo do que Deus. E ele fala que Deus que trouxe o sofrimento, que Deus estava cercando ele, que Deus estava castigando sem motivo. Ele estava se colocando como mais justo do que o próprio Deus. E nisso Jó erra. A partir do capítulo 3 nós vemos um Jó já enfraquecido por causa dos seus sofrimentos e que fala coisas que não estão certas. Após esses diálogos aparece mais um personagem, a saber, o jovem Eliú, que nos foi exposto na semana passada pelo nosso irmão presbítero Rafael. Eliú, então, cujo nome significa meu Deus ele é, aparece como um representante de Deus. E em sua fala repreende os amigos de Jó e também a Jó por tentar ser mais justo de Deus. Eliú defende Deus com amor e maestria. Após as falas de Eliú, o próprio Deus então fala. Nós vamos ver na semana que vem, no capítulo 38. Sua fala, apesar de dura, é tão cheia de graça, a fala de Deus, apesar de dura, é tão cheia de graça, levando a Jó a se render inteiramente ao Senhor. E vamos finalizar no terceiro domingo, em Jó 42, onde nós veremos Jó se rendendo inteiramente ao Senhor. Eliú deve ser entendido não como Cristo. Houve essa pergunta, pelo menos no meu elo, se Eliú era Cristo. Não, ele deve ser entendido não como Cristo, e nem como um anjo ou um ser espiritual. Ele deve ser entendido como um homem. Ele mesmo fala que ele foi formado do barro como Jó, lá no capítulo 33, versículo 6, texto que foi estudado na semana passada. Devemos ver Eliú, então, como um tipo de Cristo. Esse termo é um termo teológico para se dizer ou para se referir àquele que aponta para Cristo. Assim como Davi era um tipo de Cristo, ou seja, ele apontava para Cristo, Davi o rei apontava para o rei eterno, assim também Eliú, na sua defesa a Deus, ou defesa de Deus aqui, diante de Jó e seus amigos, ele aponta para Cristo, isto é, alguém que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele representa o Senhor Jesus Cristo, mas ele é apenas um homem aqui. O texto não nos revela que ele é algo além disso. Ele mesmo se apresenta como um homem formado do barro. Nesse sentido, Eliú defende a justiça. Todas as suas falas podem ser resumidas na ideia de que Jó precisava contemplar e admirar a majestade de Deus. Quer ver? Olha só, um resumão aí do 34 ao 37. Eliú defende a justiça de Deus. Olha só, Jó 34, 10 a 15. Olha aqui que o texto diz. Por isso, vocês que têm entendimento me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Ele está defendendo Deus. É quase que Deus estando aqui no banco dos réus, como diz o livro do C.S. Lewis, ou o artigo do C.S. Lewis. Deus no banco dos réus. Então Deus está aqui sendo defendido por Eliú. Então, longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer a injustiça, pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. Já estava precisando lembrar dessas coisas. Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito, não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Basicamente o argumento de Eliú é aqui: se Deus pensasse apenas em si mesmo, nenhum de nós estaríamos vivos, porque ele nos deu o seu espírito, o sopro de vida veio dele. E nós só estamos vivos porque Deus não pensa em si mesmo, porque ele nos deu vida. Excelente argumento, né? Isso mostra que ele é justo e ele é bondoso. Então, mais uma vez, Eliú afirma a bondade de Deus. Olha só o capítulo 36, 5 a 11. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém,
Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Ele é bom, ele faz justiça aos aflitos. Deus não tira os olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis, para sempre, e eles serão exaltados, ou eles são exaltados, mesmo que venham sofrer, mas os justos serão exaltados, eles reinarão para sempre. Essa é a mesma promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Se nós crermos nele, ele nos dará a coroa da vida, e nós reinaremos. Já reinamos como igreja, e continuaremos a reinar para sempre com ele. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. É o Senhor que nos converte a ele, e uma vez convertidos a ele, nós podemos ter certeza de que o que nos reserva o futuro são delícias, é a paz eterna. Olha que coisa maravilhosa. E Eliú também exalta a grandeza e a majestade de Deus, repetindo a mesma expressão que nós já lemos agora no versículo 26, ele diz, do capítulo 36, eis que Deus é grande, e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Deus é grande, e não podemos compreender. Aqui tem um parêntese que nós podemos fazer, que já nos ajuda a entender o nosso texto. Deus, ele não pode ser compreendido em sua plenitude por nós, porque ele é um ser infinito, e nós somos seres finitos. Ele é um ser eterno, um ser que não há limites, e nós somos limitados, e nós somos mortais, e nós não somos eternos. Nós precisamos então entender que nós não vamos compreender Deus em sua plenitude, mas diferente disso é dizer que nós não podemos conhecê-lo. Nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos conhecê-lo, mas não compreendê-lo em sua plenitude. E por que nós podemos conhecê-lo? Simplesmente porque ele disse quem ele é. Então é errado dizer sim que ninguém entende a Deus. Nós podemos entender sim a vontade de Deus. Nós não podemos compreendê-lo em sua plenitude, mas conhecê-lo e entendê-lo. Entender os seus caminhos conforme registrado nas Escrituras, podemos, apesar de que nós não vamos compreender todos. Isso é bem verdade, porque a própria Escritura diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as encobertas pertencem a Deus. Entenderam? Então, podemos conhecê-lo. E mais, ter vida eterna é ter um relacionamento de amor com ele, é conhecê-lo. E esse conhecimento vai perdurar a vida eterna. Mas não vamos compreendê-lo plenamente, porque ele é infinito. É isso que o texto está dizendo. Então não podemos compreender. O número de seus anos não se pode calcular. Mas nós conhecemos aquilo que ele se revelou a nós. Olha o 37, 14 a 16. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Talvez esse seja o grande ponto de todas as falas de Eliú. Essa exortação de Eliú para Jó parar e pensar nas maravilhas de Deus. Em todas as falas, Eliú está defendendo Deus, está mostrando como Deus é maravilhoso, e justamente para que Jó saísse do seu sofrimento, para que Jó saísse da sua autocomiseração, da sua autopiedade, olhando para o Deus que é majestoso e glorioso. Então dê ouvidos a isto, Jó, pare e pense nas maravilhas de Deus. É muito interessante o quanto é parecida essa parte agora do capítulo 37 com o capítulo 38, 39 e seguintes, quando o Deus mesmo fala a Jó sobre a sua grandeza e a sua majestade. Ele o faz da mesma maneira, perguntando para Jó: será que você sabe como Deus comanda as nuvens? Ou como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens? E sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? E ele vai continuar fazendo comparações, perguntas. E Deus vai continuar dessa mesma forma, perguntando para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Quando eu fiz o fundamento da terra? Da mesma maneira, exaltando o quê? A majestade, a glória e as maravilhas dos feitos do nosso Senhor. E isso é muito importante,
para vencermos o sofrimento. Para vencermos o sofrimento, nós precisamos olhar para a majestade de Deus. É este o argumento aqui. É isso que o livro de Jó nos ensina. Nós precisamos olhar para o nosso Deus como um ser majestoso, glorioso, justo e bondoso, como Ele é. Nós precisamos estudar o caráter de Deus, e o caráter de Deus vai ser cura para as nossas chagas. As nossas feridas se curam. O bálsamo para curar as nossas feridas é o caráter de Deus, é a sua majestade e a sua glória. Amém? Dentro dessa temática, a majestade de Deus e o sofrimento, algumas coisas eu quero destacar. Primeiro, que essa majestade é sublime. O termo sublime revela aquilo que é altivo, que é transcendente, que é mais alto do que qualquer coisa, que é mais, está além do que qualquer outra majestade. Olha só, eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu. Lembram do hino? Se nós não podemos contemplar o sol, olhar para o sol em seu fulgor, quem dirá aquele que do sol é criador? Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. E aí ele vai concluir dizendo que Deus é cercado de tremenda majestade. Então essa majestade é sublime. Essa ilustração utilizando o sol serve para nos mostrar que a majestade de Deus está além de nós. Se nós não conseguimos contemplar o sol, quem dirá ver a majestade de Deus em sua plenitude? É muito superior à majestade do que qualquer rei, do que o homem mais poderoso da terra, do que o homem que tem maior autoridade nesse mundo nosso. Não se compara. Deus é majestoso. E se nós não podemos nem contemplar o sol, quem dirá a majestade daquele que criou não só esse sol aqui que brilha para nós, mas todas essas estrelas do céu, que o homem fica abismado quando contempla o universo. A segunda coisa então que nós vemos, já pulando para o versículo 22, é que essa majestade é assombrosa. O texto diz: do norte vem o áureo esplendor, o esplendor brilhante, o brilho magnífico do esplendor da glória de Deus. E aqui fala do norte, talvez a ideia de que do norte vinha a majestade, do norte viria o rei, ou simplesmente a ideia de uma preparação para a vinda do próprio Deus. Talvez Eliú aqui já estivesse preparando Jó. Jó, preste atenção, Deus vai vir falar com você. Do norte vem, como o vento que deixa o céu limpo, o Senhor vai vir também. E nós vemos no versículo 1 do capítulo 38, o redemoinho vindo e o próprio Deus falando com Jó. Talvez seja isso que esteja significando essa primeira parte do versículo 22. Eliú já estava preparando Jó para a vinda de Deus ou para a fala de Deus. Mas o que é interessante é o como se segue. Porque o texto diz: pois Deus vem cercado, envolto de tremenda majestade. Literalmente o que aparece aqui no original é: Deus vem envolto de majestade terrível. O termo terrível aparece aqui. E o termo terrível não no sentido de ser algo ruim, mas no sentido de ser algo assombroso, de ser algo que nos traz um certo assombro, que nos traz um certo terror, que nos traz um certo temor, uma admiração tão grande, uma admiração tão profunda, um espanto de ver a glória de Deus. E é isso que Eliú está ensinando a Jó. Eliú está dizendo: Jó, você precisa se espantar com a glória de Deus, você precisa admirar essa majestade que é tremenda, que é magnífica, e assim você vai vencer o seu sofrimento. No seu sofrimento você precisa se assombrar com a grandeza da majestade de Deus. E é assim que nós vencemos o sofrimento. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. É interessante essa relação entre o sublime e o espanto. No conhecimento humano, na filosofia, por exemplo, há essa relação entre o que é sublime, isto é, o que é mais do que o belo, e o espanto, que é gerado pela contemplação daquilo que é sublime. Então, quando o filósofo, o homem, contempla aquilo que é sublime, normalmente na filosofia é a tragédia grega, quando contempla aquilo, isso faz com que ele se espante e impulsiona o pensador para a compreensão filosófica da vida, transformando-o. Isso é o conhecimento humano. Mas olha que relação interessante.
A própria filosofia, o próprio conhecimento humano diz que a contemplação daquilo que é sublime traz um espanto para o contemplador, fazendo com que ele seja transformado, no caso aqui, em busca da sua compreensão filosófica da vida. E a Bíblia nos orienta para contemplar a sublimidade da majestade de Deus e se espantar com ela e ter profunda admiração por ela. E isso levaria, no caso Jó, a vencer o seu sofrimento, a sua autopiedade, ou autocomiseração, é a mesma coisa. Quando ele está naquele mundo da vitimização, se ele contemplasse a glória e a majestade de Deus, ele se libertaria disso. Se ele se espantasse da grandiosidade dessa majestade, ele se livraria disso. Ele seria transformado. Nós também somos chamados, meus irmãos, a vermos a glória da majestade em Cristo Jesus, e através do ver a glória somos transformados. Isso está lá em 2 Coríntios 3,18. Há 2 sermões, se eu não me engano, nós terminamos falando sobre isso, sobre ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Você pode voltar, você pode ir lá no YouTube e assistir novamente esse sermão, e você vai ver exatamente esse texto, quando nos é dito que quando contemplamos, hoje contemplamos como um véu, um dia nós iremos contemplar face a face, mas contemplando a glória, nós somos transformados de glória em glória. Quando nós vemos a glória da majestade, a sublimidade da majestade, nós somos transformados. Vê se não é isso que o hino está falando para nós. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão. Não existe comunhão com Deus sem Cristo. Não existe. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção. Nós estudamos isso. Eis que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele já se levantou e Ele voltará. Para que na glória eterna o vejamos já sem véu, Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo o céu. O que é extraordinário é que no Novo Testamento nós vemos várias expressões do espanto das pessoas diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da majestade de Cristo. Querem ver? Essa daqui é dos discípulos. Os discípulos estão no mar, está chovendo, uma chuva muito forte, uma tempestade. Jesus está dormindo, os discípulos acordam Jesus. Jesus repreende os discípulos dizendo: homens de pequena fé. Então Jesus vira para o mar e diz: aquieta-te. Como ele fala, como nós falamos para uma criança. E o mar se aquieta. Para um judeu isso era uma coisa tremenda. Por quê? Porque somente Deus tinha poder sobre o mar. O mar para o judeu era o lugar do poderio do inimigo, tanto que o dragão, que é figura de Satanás, é uma criatura marítima. O dragão surge do mar, a besta surge do mar. E quando Jesus simplesmente vira para o mar e diz: aquieta-te. E o mar fica quieto. Os discípulos ficam aterrorizados, totalmente perplexos, espantados, pasmados. E eles perguntam: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam diante da majestade sublime de Deus. E meus irmãos, se você estiver diante da majestade sublime de Deus, essa é a reação. Não tem como termos outra reação. Parece que nós estamos mortos, não estamos contemplando a majestade do Senhor verdadeiramente. Reação de frieza. Eles ficaram perplexos. Lucas 5:26. Todos ficaram admirados, atônitos, e davam glória a Deus, cheios de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Aqui é outro caso extraordinário. 4 amigos levam diante de Jesus um paralítico. Abre a casa de Pedro em Cafarnaum, desce o paralítico pelo telhado, e Jesus vira para esse paralítico e diz: está perdoado os seus pecados. Os fariseus, mais rápido do que tudo, fala: quem é esse que está perdoando pecado? Que blasfêmia ele está cometendo? E Jesus vira para eles e fala: é mais fácil eu dizer, está perdoado os pecados, ou levanta-te e anda? Para vocês entenderem que eu tenho autoridade, tanto para perdoar pecados, como para curar, como para qualquer outra coisa.
levanta-te e anda. E esse paralítico levantou e andou. E o texto diz, davam glórias a Deus. Eles ficaram admirados. O termo aqui para ficaram admirados é atônitos, perplexos, pasmados. É o mesmo termo, é a mesma ideia. Outra cena, Lucas 8, 35. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Essa é aquela ocasião que Jesus tira uma legião de demônios de um homem, e esses demônios vão para os porcos, e os porcos caem na ribanceira abaixo, e esse homem estava ali, aos pés de Jesus. E as pessoas saem para ver, e veem aquele homem sem os demônios ali, aos pés de Jesus. Eles ficaram tomados de pavor, de terror, de espanto. E eles pedem para Jesus não continuar ali, porque era algo grandioso demais para eles. Diante da majestade de Deus, eles estavam. Outra cena, e essa é muito significativa para nós. Jesus se entregou em nosso lugar, e é aí que nós vemos a sua maior glória. O centurião e os que que estavam com Jesus, ou estavam guardando a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Às 15 horas da tarde, Jesus rendeu o seu espírito a Deus e disse, está consumado. E a palavra do Senhor nos revela que houve terremotos, que pessoas se ressuscitaram, que o véu do templo se rasgou, estava uma escuridão tremenda às 3 horas da tarde, e todas essas coisas maravilhosas acontecendo no ato da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um centurião, um romano que ali estava, reconheceu que Jesus era Filho de Deus, com grande temor. Ele ficou aterrorizado, perplexo, ele ficou pasmado, ele ficou espantado com a majestade daquele que estava morrendo. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor, que morreu em nosso lugar, e nós precisamos também ter essa mesma reação diante da majestade dele. A majestade dele é assombrosa, e é isso que nos faz vencer o sofrimento. Na continuidade do texto, o texto também nos revela que essa majestade é poderosa. Versículo 23, quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender, já expliquei, podemos conhecê-lo, conhecer aquilo que ele se revela, mas não compreendê-lo em toda a sua infinitude, até porque nós somos finitos, nós somos limitados. Mas ele é poderoso, olha só, a frase seguinte, ele é grande em poder. Nós só podemos confiar em Deus em nosso sofrimento se Ele é todo poderoso, se Ele tem todo o controle, se Ele controla todas as coisas. Um Deus que não controla todas as coisas, um Deus que é pego de surpresa, um Deus que simplesmente só tapa buracos. Nós fazemos os erros, os buracos, Ele só vem tapando buraco, Ele não tem poder nenhum. Não é um Deus confiável. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele é todo poderoso e Ele tudo controla. É isso que nós vemos aqui. Mas Ele também é justo. Olha só, Ele é grande em poder, porém, mesmo sendo grande em poder, Ele não perverte o juízo, e Ele não perverte a plenitude da justiça. Ele tudo pode fazer, e Ele faz tudo com justiça. E isso que é maravilhoso, nós podemos confiar, porque Ele tudo pode, mas Ele também é justo. Ele é um Deus bom, e nós podemos confiar que Ele não será injusto com ninguém, não será injusto conosco, e muito mais nós que recebemos da graça de Cristo, da justiça que vem de Cristo, nós receberemos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. O que mais? Versículo 24, essa majestade também é temível, por isso as pessoas o temem. O temor do Senhor é o respeito, é o confiar no Senhor, é o se entregar inteiramente a Ele, é o respeitar como Ele é
é a reverência do fato dele ser Deus, é entender que ele é o Senhor do universo, o Senhor do universo, e por isso nós precisamos respeitá-lo, honrá-lo como ele é o prestar adoração a ele como Deus, é entender que ele é Deus e nós somos criaturas, e não seremos deuses, e não podemos nos achegar a ele de maneira desrespeitosa. Isso é o temor. Então, a majestade dele é temível. Meus irmãos, nós não nos aproximamos de nenhuma autoridade, ou pelo menos não deveríamos, de maneira desrespeitosa. Se nós nos aproximarmos diante de um juiz de maneira desrespeitosa, o que acontece conosco? Vamos ser presos, não vamos? E com Deus? Por que às vezes a gente acha que podemos nos aproximar de maneira desrespeitosa? Claro que nós temos liberdade de chamá-lo de Pai, porque Ele nos dá essa liberdade de chamar de Abba Pai, que é literalmente paizinho ou papai. Nós podemos ter essa intimidade com o Senhor, mas sempre entendendo que precisamos temê-lo, porque Ele é Deus e a sua majestade é gloriosa. E por fim, esse também é um Deus cuja majestade é graciosa. A parte final desse versículo diz: ele não olha para os que se julgam sábios. Me lembro de 1 Coríntios, onde Paulo diz que Deus não escolheu os mais sábios deste mundo. Ao contrário, ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Se você é escolhido, é porque você é coisa louca. Se você é salvo, é porque você não era tão sábio assim. E isso nos humilha, sim, é para nos humilhar mesmo. Mas isso mostra a sua tamanha graça. Quando o texto diz que ele não olha para os que se julgam sábios, está dizendo que Deus não olha como o homem olha, mas que Deus olha para aqueles que são humildes, simples, para aqueles que se humilham na sua presença. E esse olhar é um olhar gracioso. E é exatamente isso que Tiago está falando, por exemplo, lá em sua carta, no capítulo 5, ou no capítulo 4, versículos 5 a 10. E essa porção eu trouxe a partir do versículo 5, nos diz primeiramente que o Senhor nos ama a tal ponto do Espírito ter ciúme de nós. Olha só, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Nós só entendemos a graça de Deus se nós entendemos o tamanho do amor dele por nós. Nós fomos salvos para termos um relacionamento de amor com Deus de amor. Deus nos ama. E a sua majestade é infinita, é tão gigantesca que nós não conseguimos nem alcançar, mas ainda assim Ele se importa conosco, com cada um de nós, mesmo sendo pecadores. Tem um cântico que diz isso, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és o Senhor. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Então Deus se importa conosco, Deus nos ama, e o texto continua, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É a mesma ideia aqui, Deus não olha para os que se julgam sábios. Aqueles que são soberbos, aqueles que são orgulhosos, aqueles que estão no alto engano de se acharem sábios, Deus não olha para eles. Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos. Portanto, olha a aplicação de Tiago, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha só, Jó estava sofrendo uma tentação do diabo. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Majestade graciosa aos humildes, aqueles que se humilham e se sujeitam a Deus. Implicações práticas. Como eu disse, essa é a frase
que pode resumir todas as falas de Eliú. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Em todas as falas de Eliú, Eliú está apontando para Deus, para as maravilhas de Deus, para a grandeza de Deus, para a justiça de Deus, para a bondade de Deus, para a majestade sublime de Deus. E tudo isso para que Jó pudesse sair do seu sofrimento. Então, para vencer seu sofrimento, a sua autopiedade, Jó precisava refletir sobre a majestade de Deus, a sua justiça e bondade. Entendendo isso, querido irmão, querida irmã, espante-se. Espante-se com a majestade de Deus. Reflita sobre o seu poder, justiça e bondade. E descanse nele. Ao ver o tamanho do seu Deus, ao ver o tamanho da glória do seu Deus, ao contemplar os céus e as obras das suas mãos, você fica perplexo, abismado, atônito, cheio de profunda admiração, adoração, louvor, gratidão. Como o salmista em muitos salmos diz: quem é o homem para que dele se lembres? O Senhor que criou todo o universo. É essa a sua reação diante do Deus Todo-Poderoso? Espante-se com a majestade dele, reflita sobre o seu poder, justiça, bondade e descanse nele. O que é o seu sofrimento? O que é aquilo que você está passando diante do poder, da glória do nosso Deus e diante daquilo que Jesus já fez por você? Compreendendo a majestade de Deus, Jó poderia se humilhar e se submeter ao Senhor de forma integral. Se humilhar e se submeter ao Senhor de forma integral. Submeta inteiramente ao Senhor. Humilhe-se diante dele. Deixe de lado todo o orgulho, toda a soberba, toda a autocomiseração, autopiedade, autojustiça, alto amor. Deixa esses autos para lá. Coloque-se diante do Senhor. Submeta-se diante dele. Deixe ele falar quem você é. Deixe ele trazer justiça para a sua vida. Deixe ele trazer identidade à sua vida. Ou você se auto-justifica, não foi isso que o Rafa nos ensinou, ou Deus te justifica. Não tem como ser os dois. Se você está se auto-justificando, Deus não é sua justiça, Cristo não é sua justiça. Então busque a justiça que vem do alto, e não a auto-justiça. Em nome de Jesus. Deixe de lado todo orgulho e toda soberba. Cristo é quem nos revela a glória da majestade de Deus. Lá em João é dito que ninguém jamais viu a Deus, a Deus Pai, mas o Filho unigênito do seio do Pai o revelou. E João continua dizendo: e vimos a sua glória, glória do unigênito Filho de Deus. E João continua dizendo: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, é por meio de Cristo que nós vemos a majestade de Deus, a glória de Deus. É Cristo que nos revela a glória da majestade do nosso Deus. Ele que é o Rei eterno e imortal. Olhe para Ele. Creia no amor dele demonstrado em cada gota de sangue na cruz. Nele nós temos a vitória sobre o sofrimento e o caos. Espero que tenha ficado ou esteja ficando claro em toda essa série que para vencer o sofrimento nós precisamos de Cristo, da redenção dele, do sacrifício dele, de entender o sofrimento dele, de ver o sofrimento dele em nosso lugar. Senão, meus irmãos, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, uma vida sem Cristo miserável, somos os mais infelizes de toda a terra. Então creia em Cristo. Curva sua cabeça e ore.